Neuroplasticidade. Como a psicoterapia cura o paciente, o sujeito. O que acontece dentro das sessões clínicas de psicanálise, de psicoterapia, de neuropsicanálise, que a pessoa consegue de fato curar, tratar, resolver as suas questões. Como esse sujeito, ele consegue tratar um trauma, algo que inclusive determina toda a vida e o sofrimento daquela pessoa. Como que esse cérebro consegue se atualizar, se reorganizar para de fato chegar num lugar teoricamente de cura? Meu nome é Poliane Rieger, eu sou psicóloga, psicanalista, pesquisadora e professora. E o nosso vídeo de hoje nós vamos entender um pouco como que é esse processo dentro da psicoterapia, que a pessoa de fato consegue alcançar esse lugar de cura, né? Consegue resolver, pensar suas questões, atualizar suas memórias e curar um trauma. Porque é possível. Mas como que isso acontece? E a gente vai entender mais ainda que não é toda a terapia e não é todo o analista, o psicólogo, o psicoterapeuta que vai conseguir alcançar esse lugar. Isso mesmo, minha gente. Mas antes de começar o nosso conteúdo, eu queria pedir para vocês ajudar o nosso canal a crescer, porque quanto mais ele chegar em outras pessoas, mais a gente vai disseminar esses debates, esses discursos, ajuda o canal a crescer e a gente consegue manter aqui os nossos videozinhos, 2 vídeos por semana, vídeos mais profundos, mais explicativos, e todos os dias a gente tem vídeos mais curtos. Então, se você não me segue ainda, segue e ativa o seu sininho para receber todos esses vídeos, para atualizar o seu pensamento, para responder as suas perguntas, tá? Ao final eu vou pedir para vocês também, porque às vezes eu trago conteúdos que a pessoa me pede em outras redes, mas eu quero saber também o que vocês querem por aqui, tá bom? Então, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber aí os nossos vídeos todos os dias e esses vídeos explicativos 2 vezes por semana, com as temáticas para responder as questões de vocês. Afinal, psicanálise é sobre quem nós somos e por que nós somos. É uma das óticas para entender o nosso sofrimento, os nossos traumas, entender a nossa vida e as nossas questões, tá bom? Bom, vamos falar hoje de neuroplasticidade. E hoje eu estou com uma colinha porque eu não quero deixar nada de fora. Quero explicar para vocês aqui como que funciona esse processo de cura dentro da psicoterapia. Para começar, nós vamos começar... que redundante. Para começar, nós vamos falar do nosso clássico, que não tem como fugir dele, Freud, que fala da cura pela fala. Não vou me estender aqui falando da história da psicanálise, porque tem outros vídeos meus lá no canal que explica sobre isso, tá? Mas para quem já é mais íntimo, já conhece a psicanálise, sabe que Freud começou com as histéricas, né? E aí ele chega nessa colocação da cura pela fala, começa com outros métodos e chega nesse lugar da associação livre, que é falar livremente, sem nenhum pudor, tudo que vier à sua cabeça. E enquanto o sujeito falava, além do processo de catarse, que é liberar toda a energia contida naquela memória, naquele sentimento, né? Só o ato de falar já era um processo de cura. Quer um exemplo disso? Nossa, só de ter desabafado, só de ter falado. Porque com a pessoa, quando passa por uma situação traumática, fala várias vezes? Porque você diminui um pouco e começa a elaborar. Qual é a diferença de falar com padre, com pastor, com amigo, com colega, com vizinho e um analista ou um psicólogo ou um psicanalista? A diferença é que você não vai só falar, porque do outro lado você tem um profissional habilitado para escuta daquilo que você não está dizendo. Ou seja, não é só a cura pela fala do desabafar, do colocar, do elaborar. Você tem um retorno a respeito disso que você está trazendo. Existe todo um aprofundamento analítico para compreender essa sua dinâmica de vida. O que a sua fala, o que você está trazendo, esse afeto significa e por que ele te adoece. Aquele sintoma, aquilo que te dói, o que ele significa? Qual é a função dele na sua vida? Do que ele está te protegendo? Porque o sintoma, minha gente, nada mais é do que uma resposta que a gente criou para lidar com algum tipo de angústia que a gente não conseguia. Então, esse sintoma ele aparece quando a gente não sustenta os mecanismos todos, a gente desaba e entra em sofrimento, colapsa. E é aí que a gente busca terapia. Que ninguém busca terapia porque está feliz, bem sucedido, né? Num bom relacionamento. Só busca porque está na bagaceira mesmo. E aí o que acontece? Quando a pessoa está nesse processo colapsado, em sofrimento, que ela não sustenta mais, ela não consegue mais manter, né, todos os mecanismos de defesa ativos para segurar a onda e o sintoma atuante, ela
adoece e ela busca a psicoterapia. Mas como que acontece esse processo para a pessoa, de fato, conseguir chegar a uma cura? Então, quando a gente fala de Freud, a gente está falando da cura pela fala. Então, associação livre, fala o que vier sem pudor, então a pessoa vai trazer independente, não é só sobre infância, às vezes a pessoa vem com um problema atual e a partir daquele problema atual, o analista vai investigar todo o histórico para entender por que aquilo está acontecendo, porque às vezes a resposta, a maior parte das vezes, quase sempre, está lá na infância, porque é um padrão que se repete, tá? Aí a gente segue aqui falando do que Freud chegou como elaboração e ressignificação. Vejam como o que o Freud falava, a neurociência já nos confirma hoje, porque neuroplasticidade é um termo da neurociência, é atual, tá? Não é um termo da psicanálise. E o que acontece? Elaborar é quando você fala para se escutar. Então, quando você está falando do seu trauma, da sua dor, da sua angústia, você ficava com aquilo só em pensamento e às vezes até fugindo daquilo ali, ou às vezes só atuando e vivendo aquilo ali. Quando você começa a falar, ter que falar, dar sentido, dar nome para o que você está sentindo, você já começa a elaborar. Por quê? Porque às vezes aquilo que você não sabe nem dar nome, você precisa chegar a uma conclusão do que você estava sentindo. Que angústia é essa? Que medo é esse? De onde vem? Por que você sentiu? Quando que você sentiu? Então, elaborar é quando você começa a dar nome, entender. Por quê? Porque você começa a falar. E para falar, você precisa ativar toda essa emoção, falar do que você está sentindo, falar principalmente dessa história, desse sintoma. Tá? Ressignificar. Ressignificar é quando você tem os insights do porquê aquilo existe, do porquê aquilo está ali, e você muda o sentido. E não é algo simples, e por isso que a gente vai chegar já já na neuroplasticidade, tá? Antes da neuroplasticidade, a gente vai entender um pouquinho o que o psicanalista Donald Winnicott nos trouxe. Porque Freud falava da cura pela fala. E o Winnicott acrescenta, né, na sua ampliação da psicanálise, a cura pela experiência. Mais do que só falar, né, e conseguir elaborar e ressignificar, o sujeito experimenta através da transferência e da contratransferência, né, a repetição de algumas experiências que são padrões relacionais que são a causa do seu adoecimento. E lá na vivência dele, no ambiente original que ele vivenciou o trauma, ele tinha violência, ele tinha negligência, ele tinha rejeição, abandono, né? E aí ele encontrou aquela saída daquela forma. E ele tem um trauma instalado. Quando ele vai para o processo de psicoterapia, ele encontra um outro sujeito que vai responder à demanda dele de uma forma diferente. Como assim, Paulinho? Está tudo confuso. Para o Winnicott, nós, os psicanalistas, os psicoterapeutas, né, a gente assume esse lugar da transferência, ou seja, o sujeito que tem uma relação ruim com a mãe, com o pai, né, ou com quem substituiu esse lugar, ele vai transferir essa relação, esse sentimento, essas angústias para o analista. E quanto mais regredido, mais forte é essa atuação e essa repetição. Mas o sujeito vai receber do ambiente do próprio analista uma resposta diferente da que ele recebeu lá no momento original onde ocorreu o trauma. Então, quando ele deixa a agressividade vir, ele não vai ser reprimido por isso. Quando ele se sente abandonado, ele vai ser acolhido. Quando ele se sente rejeitado, ele vai ser sustentado. E aí vai, que são técnicas específicas que não é desse vídeo aqui. Mas para o Winnicott, o sujeito, ele vai vivenciar, experienciar, experimentar, através da relação com o analista, uma outra forma de se relacionar, mesmo que sendo partindo da original. Então, a gente tem aí mais uma instância que, para além da cura pela fala, a gente tem a cura pela experiência. Então, eu trago aquilo para o consultório, falo, elaboro, ressignifico, mas através da experiência eu também tenho algum tipo de transformação, porque eu estou recebendo agora de volta outra resposta, mesmo vivenciando a mesma emoção. Antes da gente seguir para a parte de neuroplasticidade, que é um termo da neurociência, eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com um colega, com uma amiga, com alguém que precisa também entender como que funciona esse processo de psicoterapia. Tem dúvida? Nunca fez psicoterapia? Ou já fez e não vê o resultado? É interessante você saber como é que isso funciona e por que você chega realmente nesse lugar da cura psicanalítica. Tá? Então compartilha aí com um coleguinha para ajudar o canal também a crescer e mais gente curtir, mais gente seguir o nosso canal. Não deixe de compartilhar. E a gente segue agora para o nosso ponto final, que é a neuroplasticidade.
A neuroplasticidade nada mais é do que o Freud aqui trouxe para nós, né? Elaboração simbólica, experiência emocional relacional que o Winnicott traz, na neurociência chamada de neuroplasticidade. Minha gente, o que é neuroplasticidade? Primeiro vamos entender, e vamos entender por que a psicoterapia cura as pessoas. Ó, eu com o meu cérebrozinho de novo, que agora eu comprei, só vou querer usar ele com vocês. Aqui a gente tem um cérebro humano. Aqui ele está cortado, tá, gente? Nosso cérebro é assim. E aqui eu parti para explicar para vocês. Quando a gente nasce, a gente vem só com essa parte aqui atuante, vívida, funcionando. Essa parte aqui, que é a nossa massa cinzenta, que é essas minhoquinhas, ela tem várias partes, com cada uma com uma função diferente. Mas ela só se desenvolve porque o bebê ele nasce com o cérebro em desenvolvimento. Ele só se desenvolve depois, que é a nossa parte mais racional. Então, essa parte aqui, que é responsável pela parte motora, pelas nossas emoções, as nossas memórias, cria com as nossas vivências uma espécie de manual de sobrevivência, que é o quê? Comportamento automatizado. Ou seja, eu aprendo desde quando eu nasço como que eu vou responder ao ambiente. E isso eu vou aprendendo como? Quando eu sinto, percebo o mundo pelo meu corpo, os órgãos do sentido, mando uma mensagem para o cérebro vai lá e libera algumas substâncias para eu poder dar uma resposta em comportamento. Quer exemplo disso? A mamãe começa a me dar banho gelado, eu um bebê, e tá muito frio. Então, toda vez que ela me coloca na água fria, o meu corpo sente o frio, né? Sente o arrepio e até dor, a depender do bebê e da idade desse bebê. Essa dor, essa sensação, né, essa percepção que eu tenho com o corpo, manda uma mensagem para o cérebro. Esse cérebro vai responder a partir de substâncias, né, que aí é a dinâmica da neurobiologia, para que eu possa atuar, exprimir algum tipo de comportamento. Se eu entendo que aquilo ali causa dor e insatisfação, o que eu vou liberar? Adrenalina e cortisol, que são as substâncias, né, os neurotransmissores responsáveis pela fuga e pela luta. O bebê não foge nem luta, mas o corpo dele reage liberando. Se isso é constante, ele fica com uma marca, ou seja, quando ele for um adulto, toda vez que ele entrar numa água fria ou quando ele for tomar um banho frio, ele vai ter aquela mesma sensação de ansiedade, de angústia. Sabe aquelas crises de pânico que a pessoa não sabe de onde vem, aquelas crises de ansiedade? Vem de experiências assim, que está lá na sua memória, que você não tem acesso, mas que criou para você, ó, um padrãozinho de resposta. Isso acontece com várias coisas. Ambiente barulhento, a criança passava de colo em colo, muito barulho, muita gritaria, sem rotina. Aí quando ela vai lá na festa, quando ela vai lá no mercado, tá cheio de gente, ela tem uma crise de pânico. Ah, ela tem agorafobia, ela tem fobia social. Na verdade, ela ativou ali, a partir daqueles estímulos sociais, uma memória primitiva que faz com que ele entenda que, a partir daquele estímulo, ele tem que responder de uma forma. Que forma? Pânico, angústia, ansiedade, que é o quê? Cortisol e adrenalina. Tá? Então é assim que a gente funciona. Aí lá na frente, quando eu vou para análise, para psicoterapia, que eu estou falando de um trauma, que a minha mãe me abandonou, que a minha mãe me rejeitava, que a minha mãe era violenta, e eu vou ser uma pessoa que tem dificuldade de me relacionar, restrita e até agressiva às vezes, resistente, uma pessoa distante, eu vou transferir isso tudo dentro da relação com o analista. Quando eu revivo essa emoção, e eu não revivo porque eu vou lembrar, eu revivo porque os mesmos estímulos vão aparecer aqui. Quando esses estímulos aparecem aqui, a memória, o mesmo circuito, que aqui é cheio ó, de neurônios, né, que estão ligados para formar as nossas memórias. E cada memória é como se fosse um códigozinho. Esse código, ele foi feito a partir desses estímulos. Então, quando eu estou na análise falando e chorando sobre mamãe, essa mesma luzinha, esse mesmo código ativo. Sabe aquele filme Divertidamente? É exatamente isso. Quando você lembra, ativa, ó, e aquele códigozinho fica aceso. O que muda? O que a neuroplasticidade faz? A plasticidade do cérebro é a possibilidade de você mudar essas conexões, ou seja, 2 neurônios estavam conectados, agora podem ser 3, ou esse terceiro pode conectar com outro, ou seja, vários caminhos neurais a gente constrói durante a vida, senão a gente não ia conseguir andar, falar, dançar e fazer esporte e tantas outras coisas. Então, o tempo inteiro o cérebro tem essa plasticidade neural, que é a possibilidade de mudar esses circuitos para a gente aprender novas habilidades. Podar aquilo que a gente não usa mais e aprender novas habilidades, fazer novos códigos, digamos assim. Isso acontece principalmente durante a infância, onde a gente tem a maior poda, a maior
processo de neuroplasticidade, que é onde a criança mais se desenvolve, por isso que lá está marcado. E na adolescência também, a gente além de ter uma poda neural, que a gente tira tudo aquilo que é comportamento que não usa muito, que não está no cotidiano, e a gente cria novas conexões neurais, novos caminhos. É como se fosse uma trilha que eu tenho, né? E eu chego no meu consultório, falo, mas eu só sei aquele caminho para responder. Com o analista, me trazendo novas informações para elaborar, ressignificar, dar um outro sentido para essa narrativa que eu estou contando sobre mim, o que eu faço? Eu mudo o código, eu mudo a narrativa. Eu faço o quê? Crio um outro caminho. Então, eu só ia por esse aqui, essa trilha. Eu vou criar uma outra trilha para responder e chegar no mesmo lugar. Então, eu só me relaciono com gente abusiva. Por que eu me relaciono com gente abusiva? Eu colocando mais informações nessa memória primitiva. Porque você teve um ambiente assim, assim, assim. Será? E aí você vai mudando a perspectiva da relação, vai criando um novo caminho neural, e aí você muda o comportamento dentro de um ambiente considerado seguro, previsível, porque o cérebro gosta de segurança, familiaridade e previsibilidade. Então, dentro desse ambiente que é a psicoterapia, você vai ter condições de mudar porque você está seguro, está sendo sustentado, acolhido, respondido por alguém, e aí você cria um novo caminho neural, acende outras luzinhas, outro código, e aí você começa a ter uma outra perspectiva da mesma situação, da mesma vivência. E é assim que a gente começa a trabalhar, a construir o tratamento e a cura para um trauma, um sofrimento psíquico. Gostou desse vídeo? Então dá uma curtidinha aí e comenta aqui o que você quer saber mais sobre psicanálise e neurociência. O que você quer saber mais aqui dos nossos vídeos. Comenta se você gostou, o que você achou do vídeo e comenta que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui mais. Mais psicanálise, mais neurociência, os dois, mais polêmica, o que vocês querem saber? Não deixe de comentar que eu vou ler todos os comentários para trazer vídeos novos aqui para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.